falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viessem curar os seus servos. Aleluia. Agora você vai para o versículo 10. Diz assim: e voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Ainda no capítulo 7, leia comigo, versículo 11. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela e uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Amém? Queria que você recapitulasse comigo o versículo 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Amém? Se assente em nome de Jesus. Meus irmãos, é um texto bastante conhecido, mas o Senhor, Ele tem uma palavra para o meu coração e para o seu coração nessa noite. Você crê nisso? Nós vamos observar no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10. Nós vamos ver o Senhor entrando na cidade de Cafarnaum. E como você acabou de ler, um centurião procura Jesus e fala: olha, o meu servo está à beira da morte. O meu servo está doente e eu vim buscar ajuda. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele libera uma palavra e aquele servo é curado instantaneamente aonde ele estava. Nós vamos ver aqui no versículo 11, a qual nós lemos, acabamos de ler, que Jesus, Ele sai de Cafarnaum e a Bíblia diz que Ele entra para uma cidade chamada Naim. Você vai observar o significado dessa palavra Naim, que vai representar um aconchego, vai representar uma calma, vai significar tranquilidade. Então, quando nós olhamos para o nome dessa cidade, que significa paz, tranquilidade, aconchego, já é óbvio que vamos imaginar que lá é um lugar bom para se morar. Quando nós deparamos com o significado desta palavra, nós imaginamos que essa cidade era um lugar de paz. Nós vamos observar ainda no versículo 11 que o Senhor entra na cidade, e a Bíblia frisa em dizer que ia com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Os seus discípulos que estavam ali a todo momento com ele, vendo os milagres, as curas, os sinais, estavam ali. Mas entenda bem que discípulos é diferente da multidão. A Bíblia diz que era uma grande multidão que estava ali. Nós já podemos entender que os discípulos eram os que seguiam Jesus. E talvez a multidão, se nós podemos falar aqui assim, nós podemos representar a multidão como aqueles que viam, aqueles que somente observavam. Os discípulos não. Os discípulos estavam ali para aprender com Jesus. No versículo 12, a Bíblia diz que Jesus, Ele chega perto da porta da cidade. E a Bíblia diz que estava ali passando alguém, estava ali acontecendo um cortejo fúnebre. E nós vamos achar interessante na questão onde, segundo a tradição judaica, segundo a tradição dos judeus, não podia enterrar, não podia sepultar, pastor, um falecido dentro da cidade. Só podia ser sepultado fora do portão da cidade. Antes daquela mulher, aquela viúva, antes dela chegar perto da porta da cidade,
ela já tinha percorrido toda uma cidade, toda aquela cidade, todo aquele lugar. Por quê? Porque o cemitério, o local de sepultamento, ficava fora dos portões da cidade. E a Bíblia vai dizer também que juntamente com aquela mulher existia uma grande multidão também. Ou seja, agora aquela mulher ia encontrar com Jesus, mas não só ela e Jesus, mas as duas multidões. Uma multidão que estava com Jesus, talvez estava ali alegre pelo milagre acontecido na vida do servo daquele centurião. Mas a multidão que estava com a viúva estava num cortejo fúnebre, aos prantos, chorando a situação daquela mulher. Agora imagina comigo a situação daquela mãe. A Bíblia diz que era viúva, você sabe melhor do que eu, que viúva naquela época sofria grande dificuldade para se alimentar, para sobreviver. Você sabe melhor do que eu que naquela época viúva era difícil, vivia de esmola a situação dela. Ela acaba de perder o seu marido e agora perde seu filho. E naquela época eles se alegravam quando nascia um menino, irmão Bruno, porque um menino representava a força. Porque a mulher não sustentava a casa como a mulher faz hoje. Naquela época a mulher só cuidava das crianças e do lar. Quem dava o sustento era o marido. E se o marido morresse, aquela criança, aquele menino também, por cerca de 8, 7 anos já começava a trabalhar para sustentar a sua família. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher está ali chegando perto. Eu quero que você preste atenção para você entender comigo. Ela está chegando perto do sepultamento. Eu não sei o tamanho, não pesquisei a fundo o tamanho da cidade de Naim. A única coisa que eu sei é que a cidade de Naim era próxima ao sul da Galileia, próxima ali de Samaria. Eu não sei o tamanho daquela cidade, eu não sei o tamanho do lugar que ela percorreu e que ela andou. Mas a Bíblia diz que ela estava com uma grande multidão. Você já observou como é o cortejo fúnebre de uma pessoa pobre, pastora? A senhora já observou como é o velório de alguém que aos olhos da sociedade não é nada? Agora você já imaginou, você já observou como é o cortejo de uma pessoa famosa, que tem muito dinheiro, que tem muito status, que tem muita fama? O local pode ser o maior que for, que eles alugam ali para realizar o cortejo fúnebre, não cabe de tanta gente. Nós temos alguns casos passados de pessoas aí famosas, e tem outras recentes também, que eles limitam as pessoas de entrar porque não cabe, dá tumulto, vira loucura. Mas ainda assim as pessoas que ficam trancadas do lado de fora, elas ficam lá pranteando do lado de fora pelo falecido famoso, conforme tem dinheiro que está lá dentro. É verdade ou não é? Agora imagina aquela mulher, naquela época a sociedade mais preconceituosa do que hoje. Como que aquela mulher conseguiu arrastar aquele tanto de gente, que a Bíblia diz que era uma grande multidão? Era para estar com ela só ela, o falecido e as carpideiras. E detalhe, as carpideiras que eram pagas para chorar. Não estava ali nem por livre, espontânea vontade, nem por caridade. Alguns casos, dinheiro. Não sei se aquela viúva tinha dinheiro, mas as carpideiras estavam ali. Agora nós vamos observar também outro costume e outra tradição da época. Você pode olhar, você vai observar que quando acontecia um cortejo, eles não fazem como nós, de colocar aqui um caixão e passar a noite. Na tradição não podia ficar ali, o corpo ele tinha que ser, aleluia, preparado, purificado, segundo eles, passado um óleo ali, ficado prontinho, envolvendo um lençol, envolvendo algo que eles quisessem envolver e já caminhar. O que nós fazemos aqui hoje, de sentar aqui e ficar chorando ali com os familiares, não acontecia naquela época.
O momento do cortejo era a hora que estava caminhando para o cemitério. Esse era o momento de chorar. Esse era o momento de prantear. Era quando eles estavam caminhando para o cemitério. Nós observamos também um outro costume que eles tinham, irmã Cristiane. Era o seguinte: se você se deparasse com um cortejo fúnebre, você não podia ignorá-lo. Você tinha que ser solidário de acompanhá-los até o cemitério. Independente do que você estivesse fazendo, você deparou com uma situação de um cortejo passar, você não atravessava a multidão, mas com solidariedade dentro de você, você teria que entrar. Era um costume, era uma tradição da época, e caminhar com aquela mulher. Talvez aquela grande multidão, talvez seja por esse costume, muitas pessoas encontraram com ela e ali seguiram com ela para o cemitério. Agora pensa, ela sabia que ela era uma viúva, ela sabia que a esperança dela tinha morrido, ela sabia que o inimigo tinha levado a única esperança dela. Oh, aleluia! Ela sabia. Talvez ela olhou para trás e viu aquela multidão e pensou: mas eu não tenho valor nenhum diante dos homens. Eu não tenho fama, eu não tenho status, a minha vida está... Talvez ela tenha ficado com vergonha. Eu estou conjecturando, não está escrito aqui, mas talvez ela tenha ficado com vergonha daquela multidão lamentar: coitadinha, coitada, é miserável, olha a situação dela, olha que dó, olha a vida dela como está, coitada, acabou de perder o marido, agora a única esperança se foi, o que vai ser dela agora? Não vai sobreviver, vai adoecer. Alabacalabaxúria. Alguém já está entendendo? Talvez alguém está olhando para a tua vida, talvez alguém está olhando para a tua situação e está dizendo: coitado, não vai romper, nada está morrendo na praia, não vai adiantar essa peleja, não adianta ir para a igreja todo dia, olha lá, está frio, está morto, olha lá, a esperança foi embora. Mas Jesus está dizendo: eu cheguei antes do sepultamento, eu cheguei antes do sepultamento para provar que eu sou Deus. Agora preste atenção. Jesus acaba de manifestar o poder dele na vida de um servo, de um centurião. Ele estava à beira da... Não, vem comigo, pelo amor de Deus. Ele estava comigo à beira da... Jesus acaba de manifestar o poder dele. Agora repita comigo: Jesus acaba, não, mais forte, de manifestar o poder dele sobre a doença, sobre a enfermidade. Alabacando raça. Agora repita comigo, pega quem quiser. Mas Jesus entra na cidade e manifesta o poder dele sobre a morte, sobre a morte. Alguém não entendeu? Eu vou esmiuçar para você entender. Ele acaba de manifestar o poder dele sobre a morte, sobre a doença. Mas talvez tinha alguém olhando ali: mas isso aí qualquer um sabe fazer. Talvez tinha alguém olhando: mas isso aí qualquer benzendeira sabe fazer. Mas Jesus fala: não, agora eu vou escolher uma mulher ali que está desesperançada, e eu vou manifestar o meu poder sobre a morte, para mostrar que eu sou Deus, para mostrar os meus 3 atributos: que eu sou onisciente, que eu sou onipresente e que eu tenho todo o poder. Sabe o que o Senhor está dizendo para a tua vida? Os milagres que Ele fez na tua vida, os livramentos que Ele já te deu, não é o que você precisa agora. Entenda que não é na mesma intensidade. Nós que estamos buscando a graça de Deus, esses 12 dias, nós não estamos aqui em vão. O Senhor está falando com pessoas que estão desanimadas. O Senhor está falando com pessoas que estão entristecidas pelo que está vivendo. Porque o lugar que você está vivendo era para ser de paz. O lugar que você está vivendo era para ser de tranquilidade.
O lugar que você está vivendo era para ser de calmaria, mas você está vivendo a tempestade, você está vivendo a inquietação, você está vivendo a opressão. Mas os céus estão dizendo: meu querido, minha querida, não foi o diabo que te colocou nessa luta, não foi o inimigo que te colocou nessa situação. O Pai está dizendo para alguém: eu estou no controle, foi eu estou no controle, foi eu, porque antes eu manifestei na tua vida sobre a doença, mas hoje eu quero manifestar o meu poder sobre a tua vida, sobre a morte, sobre a morte. Será que é difícil para você entender que o mesmo Deus que te livrou no passado, Ele pode operar no futuro também? Será que é difícil você entender que o mesmo poder dos céus que cuidou de toda a tua existência vai cuidar do teu futuro também? É porque hoje você crê, amanhã você não quer crer mais. O Senhor está falando com alguém nessa noite. Não creia só um dia. Aleluia, o Senhor vai aumentar a fé de alguém aqui. Não creia somente um dia. Não ande por vista, ande por fé, porque Ele só vai operar na tua história. Oh, aleluia. Eu preciso falar isso aqui nessa noite. Ele só vai restituir na tua vida o que você perdeu, porque aquela viúva teve perca, aquela viúva teve humilhação, e o Senhor está dizendo para alguém: Ele só vai restituir na tua vida a partir do momento que você crê. Ele chega perto da porta da cidade. Agora me responde uma coisa: por que Jesus não chega quando a viúva estava lá longe? Por que Jesus não adentra os portões da cidade e já faz aquele milagre instantâneo? Por que Jesus não vai adiante? Por que Jesus não entra na cidade? Por que Jesus chega na hora certa, no momento exato do final? Por quê? Sabe o que o céu está me dizendo? É porque todos que se depararam com o cortejo e entrou para a multidão para choramingar a falência dela, para choramingar a desgraça dela, são os mesmos. Eles não pegou, pastor. Se o senhor pegar, eu fico feliz. Todos que estavam naquela multidão, pastora, eles foram obrigados. Eles foram obrigados a contemplar a mudança radical na história dela. Todos, sabe por quê? Eles não poderiam, não era o costume e a tradição, que eles não poderiam deixar a fila do cortejo antes do sepultamento. Tem gente que vai presenciar, os mesmos que presenciaram a tua derrota, os mesmos que presenciaram a tua perca, o Senhor vai conservar eles no mesmo lugar, para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Não tinha como eles ir embora. Não tinha como. Jesus não esperou colocá-la na cova. Jesus chegou perto do final. Por quê? Porque a multidão ainda estava atrás. Porque segundo a tradição não podia sair fora. Só podia sair fora depois do sepultamento. Oh, aleluia. Deus está dizendo: eu vou preservar os teus inimigos em vida. Eu vou preservar essas pessoas que te apontam em vida. Eu vou meu Deus do céu. Multidão não significa qualidade. Labacalabaia. Deus está falando para alguém nessa noite. Está rodeado de amigo bonitinho, mas não tem qualidade, não tem presença. E o Pai está falando para alguém: abandona essa multidão, abandona essas amizades, porque não tem presença, não tem qualidade. A Bíblia diz que ela era viúva. Agora pensa o encontro daquelas duas multidões. Uma chorando e a outra alegrando. Está em qual multidão essa noite, hein?
Você veio para o culto hoje? Em qual multidão? Qual que você veio? Preciso falar. Você veio em qual multidão hoje? Aqui anda chorando, cabisbaixo? Porque não conhece Jesus? Ou você veio como os discípulos? Ou você veio como servo? Você precisa entender que esses 12 dias são proféticos. Você precisa entender que esses 12 dias é o divisor de água da tua vida. Você precisa ter em mente que esses 12 dias significa um ano todo na sua história. E você veio como hoje, hein? Vem em qual multidão tu veio hoje? Eu quero crer e estou crendo que você veio junto com Jesus. Eu quero crer e estou crendo que você veio como os discípulos. Eu quero crer nessa noite que você veio. Meu Deus do céu, eu preciso dizer isso. Tem gente que passa o dia todinho. Eu preciso falar, porque se eu não falar, Jesus me pega. Falando da vida dos outros, batendo com a língua nos dentes. Mas quando chega no culto, tá triste com Jesus. Quando chega no culto, não vou dar glória, eu não vou dar aleluia, eu não vou fazer isso, porque eu estou emburradinha. Não quero oportunidade, porque eu estou emburradinha com Jesus. Ei, pelo amor de Deus, Jesus está falando: sai da multidão da viúva e entra para os discípulos. É você que escolhe. No versículo 13, olha só, meu Deus, quando Deus tem um propósito. Repita comigo: nada, não, mais forte, nada impede. A Bíblia diz no versículo 13 que ele se move de íntima compaixão por ela e fala o quê? Não chores. Agora, presta atenção, olha para cá para você entender. Vai ter situação, teve situação, melhor dizendo, que o Senhor disse: está curado, estás curado, vai e não peques mais. Teve situação que o Senhor falou: estás curado. Mas nessa ocasião que o Senhor escolheu para falar comigo e contigo essa noite, Ele disse para aquela mulher: não chores. Jesus não falou para ela: eu vou curar, eu vou levantar o seu filho, eu vou repreender o espírito da morte. Jesus não levantou a mão e falou: eu repreendo agora o espírito da morte. Entenda, vai ter situação que o Senhor vai fazer isso na sua vida. Vai ter situação que o Senhor vai se levantar. Vai ter situação que o Senhor vai dizer para você: estás curado, estás curada. Mas vai ter situação na sua vida que você vai tentar entender o que o Senhor está dizendo, mas na verdade você não tem que entender nada. Você tem que crer na palavra que foi liberada. O Senhor podia muito bem falar: vou levantar o seu filho, não fica assim. Não. O Senhor foi bem curto, Ele somente diz: não chores. O Senhor está falando para alguém, aleluia, que a situação que você está esperando Jesus dizer. Você está esperando o Senhor falar com você em claras palavras, enquanto o mistério de Deus na sua vida é bem maior. É que você creia somente na palavra que foi liberada para a tua vida. Preste atenção. Eu creio de uma forma que sobrenatural sobre esta palavra. Eu creio, pastor, eu creio que esse milagre já estava acontecendo no mundo espiritual. Já tinha acontecido desde o momento que Jesus chegou, no momento exato. Desde o momento que Jesus chegou na hora certa. Ah, meu Deus do céu, o milagre já tinha acontecido no mundo espiritual.
espiritual, não no mundo físico. Mas o milagre já estava acontecendo, já tinha acontecido. Desde que Jesus, aleluia, chega na porta da cidade, o milagre já estava acontecendo. Quando Jesus olha para ela e diz: não chores, o milagre já tinha acontecido. O Senhor não vai encontrar com você em vão. O Senhor não vai estar diante de você. Ele não é à toa. O Senhor não é à toa. Tem gente que está de frente com Jesus, mas ainda está chorando. Tem gente, do Senhor está falando com alguém. Tem gente que está de frente com Jesus, mas ainda está chorando. Porque a situação ainda não foi resolvida. Porque a situação ainda não criou vida. Jesus está falando para alguém nessa noite: creia, porque o propósito já foi entregue em tuas mãos. Ele já está de frente para você. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que para tudo há um tempo determinado em todas as coisas. Zaqueu quer ver Jesus, sobe numa árvore, desce e Jesus vai para a casa dele. A mulher do fluxo de sangue toca, sai virtude, ela é curada instantaneamente. Mas vai ter situação que o Senhor primeiro vai chegar diante de você e vai te liberar uma palavra. Sabe para quê? Para ver como está a tua fé, para ver como está a tua confiança, para ver aonde estão os teus olhos, para ver onde está a tua mente, para ver aonde você está crendo. Se você está crendo no que Deus te falou, ou se você está crendo no que está acontecendo diante dos seus olhos. Antes dele tocar no esquife, antes dele tocar no caixão primeiro, ele liberou uma palavra para ela. Ele falou: não chores. Mal ela sabia que naquela palavra já tinha sido liberada a vida. Jesus chega, toca no caixão. Olha só, olha que interessante. No versículo 14 a Bíblia diz que ele chega e toca no esquife, toca no caixão. Naquela época também, pastor, não podia tocar no morto. Na microfonia. Naquela época eu não podia tocar no morto. Abaixa só um pouquinho. Microfonia. Não podia tocar no morto, para não ficar impuro. Aleluia. Não podia tocar no defunto. Jesus quebrou a regra. Olha para cá. Segundo a tradição, poderiam parar o cortejo? Não, olha para mim em nome de Jesus. Pega aqui. Irmã Thaísa. Obrigada. Hã? Hein, Luiz? Segundo o costume, quem encontrava não tinha que seguir até o sepultamento, mas ainda não tinha sepultado. Mas a Bíblia diz que o povo fez o quê? Quem estava carregando o caixão? Parou. Por quê? Jesus mandou parar? Jesus mandou parar? Mas por que eles pararam? Porque era Jesus que estava tocando. Presta atenção.
quando Jesus tocar na tua vida, tocar na tua história, quem está perto de você, pode ter o costume que for, pode estar na situação que for, você não vai precisar falar. A pessoa vai olhar para você e vai perceber: ele te tocou. Não vai precisar você falar, não vai precisar você despencar no WhatsApp, não vai precisar você postar no Facebook que Jesus fez, porque alguém vai olhar para o teu semblante, alguém vai olhar para a tua vida e vai sentir a virtude que foi liberada, e vai sentir a virtude da vida que foi liberada para a tua história. Mas não podia parar, ainda não tinha sepultado. Mas quando Jesus toca no caixão, eles param. Meu Deus, o horário já foi. Coloque de pé em nome de Jesus. Dispersa não, olha para cá. Jesus toca no caixão e fala o quê? Jovem, levanta-te. Repita comigo: jovem, levanta-te. Mais uma vez, se alguém tem que pegar: jovem, levante-te. O Senhor trouxe alguém aqui nessa noite para te levantar. O Senhor trouxe alguém aqui nessa noite para te levantar. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para restituir, meu querido e minha querida. Oh, aleluia. Está representando aqui o mês de abril, não é, pastora? O mês de abril. O Senhor está dizendo para alguém: no mês de abril, se você se deparar com a morte, não temas. Que meu Deus do céu, ainda esse ano o Senhor está te alertando. Olha como Deus é bom. Olha como é importante você estar fazendo essa campanha. Aleluia. O ano não acabou e o Senhor já está dizendo: no mês de abril a situação vai vir, mas pode deparar até com a morte, mas não se preocupe, que eu vou operar. Isso é para quem crê, isso é para quem tem fé. Isso é para quem não crê, meu irmão, fica no raso. Quem não crê, meu irmão, não mergulha. Quem não tem fé, meu irmão, continua na mesmice, continua na mesma situação. Alguém pode dizer: ah, minha irmã, tá falando isso? Mas na situação daquela, você não sabe se ela conhecia. Imagino eu que ela não conhecesse. Agora a questão dela é que ela não conhecia, e você que conhece. Jesus talvez operou na vida dela para que ela conhecesse Ele. E você que vem para o culto todo dia. Meu Deus, o Senhor está falando com alguém. O Senhor está todo dia aqui te alimentando. O Senhor está todo dia aqui te fortalecendo. E você que vem todo culto, que conhece a Jesus, mas a fé está minguada, a fé está rasa, está no raso. O Senhor olha para o menino e fala: levanta-te. A Bíblia diz que o defunto se assenta. Meu Deus, ó a revelação. Falar igual um varão conhecido ali, viu, Laís? Essa não tem no Google. Olha só. E o defunto assentou, ele e começou Você sabe que a Bíblia é bem detalhista. Quando a Bíblia está dizendo aqui, ela é bem detalhista. O Senhor quer que nós entendamos algo. E quando eu li esse versículo, eu falei: Deus, eu não entendi nada. Porque é óbvio que se ele está vivo, ele levanta. Ele estava morto, foi liberado para a vida dele a vida. Então é óbvio que ele vai se levantar. Mas a Bíblia diz que ele se assenta e começa a falar. Sabe o que Jesus falou para mim? É porque morto não fala. Quem está morto não fala. A boca não tem movimento, não sai nada, é gelado, é frio. Quem está morto não faz nada, fica assim parado, ó. Mas quem está vivo, meu irmão, quem está vivo abre a boca. Quem está vivo fica em movimento. O Senhor disse para mim: quem está morto não sai nada, fica parado, apático, olhando para o que vai ver acontecer. Consegue mexer nem a boca. Mas quem está vivo não aguenta, irmão. Quem está vivo fala, quem está vivo fica em movimento.
Você já viu uma pessoa viva ficar o dia inteiro ali deitada sem mexer para um lado e para o outro? Não fica. Por quê? Porque está viva. Deus está falando. Eu não vou nem explicar para não ofender. Mas alguém já pegou nessa noite. Alguém já pegou. Você está morto, meu irmão? Você está morto ou você está vivo essa noite? Ó? Porque se você estiver morto, Jeová está aqui dentro desta casa. E Ele está dizendo: minha filha, começa a profetizar vida neste lugar. Começa a liberar vida neste lugar. Porque quem está morto não fala. Quem está morto não se movimenta. Mas quem está vivo, quem tem um espírito de vida dentro dele, não aguenta ficar parado para barrar chébia. Urapacalabaia, uracalabaxoria, uracanchocomanablaçoria, onde é que é minécia? Uracalabaia, urecanchocomanablaceia. Jesus está dizendo: estou eu liberando uma virtude nesta casa agora. Estou eu libertando alabachocoanabia, chebicalauaçuia, urianabarrácia. Eu não estou nem aí porque você vai pensar, mas eu vou obedecer a voz do meu mestre. Quem crê, alabaraxoria. Quem crê, fecha os olhos. Quem crê, levante a mão. Se não crê, fica apático. Alabachão de calabaia. Mas o Senhor está dizendo: filha,